Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Nós estamos no propósito quadrangular. E o Senhor trouxe o tema sobre o sangue é o que dá vida à carne. E nós temos que trazer 4 elementos, temos que ministrar sobre 4 elementos. Jesus salva, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus voltará. Como eu falei para vocês, Deus ia se encarregar de trazer ao nosso coração mensagens que supriria todos os elementos dos propósitos que vocês estão fazendo. Então você que precisa de salvação, que pegou lá a bolsinha vermelha e que precisa ter um encontro com o Senhor e ser salvo, você terá uma palavra para você hoje. Você que está com a bolsinha amarela, buscando o poder de Deus, batismo com o Espírito Santo, você vai ter uma palavra para você. Você que precisa de cura espiritual, precisa se reconciliar com o Senhor, precisa que o Senhor volte, vai ter uma mensagem para você hoje. Então, que o teu coração esteja atento, sensível, para ouvir a voz de Deus. Amém? Veja o que diz a palavra do Senhor. Números 11, versículo 4. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: Ah, se tivéssemos carne para comer! Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Pai, fala conosco, ministra o teu recado santo e bendito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos entender um pouco a história. No Egito havia muitas pessoas de várias nacionalidades. E havia também o povo de Israel. Quando Deus enviou Moisés para libertar o povo, muitos dos que estavam ali, que estavam envolvidos com Israel, tinham ali amizade, se aproveitaram da situação e foram juntos. Foram embora juntos. Deus, ele trouxe a libertação para Israel. Mas muitos que estavam próximos tomaram, no seu coração o desejo de aproveitar a situação e sair da terra do Egito. Mesmo porque o Egito naquela época era a grande referência de poder, a grande referência de autoridade em relação a governos, em relação a reinos. Era uma terra fértil, era uma terra que tinha de tudo. Tanto é que nós vemos quando José vê os seus irmãos, os irmãos estão chegando no Egito porque não havia comida na terra, havia fome, havia seca. Enquanto no Egito havia fartura, ao ponto deles não só comprarem o trigo, como também de começarem a dar ouro, a dar prata, a dar seus bens, dar suas terras, ao ponto de toda a terra se tornar escrava pela riqueza e a prosperidade que havia no Egito. Passado tantos anos, o povo estava ali oprimido, o povo estava sofrendo na mão dos egípcios. E aí Deus levanta Moisés para libertar o povo. Então imagina, por uma nação de pessoas que não eram israelitas, de pessoas de outras nações, vendo a oportunidade de encostar em pessoas abençoadas. Porque sair do Egito, sair debaixo do governo do faraó, debaixo da riqueza do faraó, com milagres, com sinais e maravilhas, era extraordinário. Quando nós olhamos na nossa geração, as pessoas gostam de procurar pessoas bem-sucedidas. Ninguém gosta de ficar encostado em gente fracassada. Tanto é que a maioria das pessoas que encontram o fracasso dizem a mesma coisa. Quando eu me tornei uma pessoa pobre, todos os meus amigos sumiram. Não é verdade? Todas as vezes
que eu tinha dinheiro, que eu tinha condições de fazer festa, meus amigos estavam sempre lá. Quando eu perdi tudo, meus amigos foram embora. A tendência do ser humano é sempre procurar pessoas de sucesso. É sempre encostar ao lado de pessoas bem-sucedidas. Ou você, mãe, ou você, pai, gosta de dizer para os filhos, olha, veja para o fulano, como ele é pobre, miserável, mora na rua, seja como ele. Você fala isso? A gente geralmente fala assim, vai ser um médico. Hoje em dia, os médicos estão em baixa, a profissão ganha pouco, não é valorizada e só resolve pepino, né? Ah, vai ser advogado. Os advogados hoje estudam, gastam uma fortuna, depois não passa na prova da OAB, não consegue dar a OAB, não consegue exercer a sua profissão. Aí a gente fica vendo as pessoas, então vai ser veterinário que está em alta, vai ser, sabe, programador, todo mundo quer ser programador. Por quê? Porque vê pessoas que escolheram a sua profissão e são bem-sucedidas. Vai ser jogador de futebol. E aí as pessoas ficam procurando coisas que para elas são referências de sucesso. Trabalhar, sabe? A gente vê no porto, aqueles homens pegando aquelas baita saca de mantimento para encher navio. A gente não vê a mãe dizendo assim, filho, que você seja um homem que carrega sacas de 50 quilos e encha navio. Ninguém fala isso. Então, aquele povo percebendo que o Egito já não estava mais com nada, que o faraó não tinha tanto poder assim, que o prestígio da terra já não era como já tinha sido, eles olharam para Israel, opa, esses daí têm um Deus que abençoa, que livra-os, que tem colocado o faraó no lugar dele, que tem colocado esse homem para sofrer na mão de Moisés. Eu vou com eles. Só que é diferente quando você recebe algo de Deus e começa a caminhar com a autoridade de Deus, e quando alguém que não tem autoridade de Deus, não sabe nada do que está acontecendo, não sabe nada do passado, nada do que Deus já tinha feito, começa a andar com você. É como se a gente olhasse para Abraão e Ló. Deus falou com Abraão, saia da tua parentela, e eu tenho preparado para você um lugar abençoado. Deus não falou nada para Ló. Por isso Ló deu tanto trabalho. Porque ele não sabe o que Deus fala, ele não sabe qual é o relacionamento que Deus tem com o outro. Ele não sabe das promessas, ele só ouviu. E ele está percebendo que à medida que o tempo passa, aquela pessoa é abençoada. Estes homens eram a mesma coisa. Eles viram que Israel tinha promessa, mas não sabia por que da promessa. Sabia que Deus estava com eles, mas não sabia o porquê. E aí, vamos junto. Só que aí, ver mar abrir, maravilhoso. Ver água sair da rocha, maravilhoso. Ver um rio amargo se tornar em água doce, maravilhoso. É aqui mesmo. Só que aí eles passam a ter que comer um manazinho. E aí a coisa começa a pegar. O maná, ele vinha como partículas onde as pessoas tinham que pegar aquilo, colher de manhã e bater no lagar, né, que fala, e depois assar, fazia bolos. Você comer um dia, 2 dias, 3 dias, ótimo. É como se você falasse assim, estou com vontade de comer arroz, feijão e bife. Aí você come no almoço, na tarde, no outro dia no almoço, na tarde, no outro dia almoço, na tarde. No quarto dia você não quer mais ver bife, você não quer ver mais arroz, você não quer ver mais feijão. Você quer fazer alguma coisa diferente. Aí você fala assim, nossa, eu queria comer uma carne de panela com batata. Não é assim? Aí você faz a carne de panela com batata, amassa a batata no arroz, que delícia. No terceiro dia você não aguenta mais batata. Vou comer um macarrão. Aí você come o macarrão, que delícia, mas no outro dia você não quer ver macarrão. Aqueles homens estão acostumados a comer a melancia,
uns alho poró, uma cebolinha, um negócio incrementado. Aí eles tinham que se deparar com bolo. Pão, bolo, pão, bolo. Tudo que é como se eu pegasse a tapioca, né? Pega a tapioca e vamos viver de tapioca. Vai, pega todos os grãos, esquenta a frigideira e vape e o negócio está lá. Aí você pode incrementar, joga um açúcar, joga um leite moço aí, né? Joga um chocolate. Chega uma hora que você não aguenta mais ver tapioca. Não é assim? Pois é. Aqueles homens estavam exatamente assim. Eles enojaram de maná. Enojaram. Maná. Maná. Pois é, mas não tem outra coisa para comer. É como dar couve para Ana. É? Vai ter couve. Ah, vai ter couve, pai. Vai ter couve. A gente está acostumado a variar o cardápio. Eles não tinham isso, não. E aqueles homens, a palavra de Deus diz que se encheu de gula. Olha que coisa interessante. Se encheu de gula. Você sabe o que é ser cheio de gula? Você acaba de comer, gostoso, abençoado, está satisfeito. Você senta no sofá e fala assim, nossa, estou com uma fome. Você acabou de almoçar. Você acabou de jantar. Você sai do restaurante e comeu. Não aguenta, não respira mais nada. Chega na geladeira, abre, não tem nada para comer. A hora de dormir, você está querendo dormir, não vê a hora de dormir, não quero, eu preciso comer, nossa, eu estou com muita fome. Aí você abre a despensa, vê uma lata de leite moça, faz o furo. Aí você dá uma mamada na lata de leite moça, aí você fala assim, agora vai sossegar que nada, não tem uma bolacha, não tem um pão, não tem alguma coisa. Aí você frita um ovo, joga no pão, e põe ketchup, faz um monte de coisa lá, e não sustenta, o negócio está insaciável. Aqueles homens estavam desse jeito, só que não tinha geladeira, não tinha Danone, não tinha sucrilhos, não tinha nada para beliscar. Não tinha nada. Imagina, você é atacado pela gula e só tem farinha de mandioca. Você olha para a farinha de mandioca, dá alguma coisa de vontade de fazer alguma coisa com ela? Não dá. Ah, farinha de trigo, o que eu vou fazer com farinha de trigo? Né? Você fica sem opção. E eles cheios de gula. Eu não sei você, mas a pastora, depois que passa do horário dela comer, ela fica brava. Ela não consegue mais sorrir, ela não consegue cumprimentar bem, ela não consegue mais nada, ela só quer comer. Daí que ela comeu, ela volta a ser uma flor. Mas se não comer, irmãos, se ela não acordar e tomar um cafezinho com leite, tem que tomar o cafezinho com leite, pãozinho francesinho, tá lá. Se ela não comer, irmãos, tem que orar. Né? Temos que orar. E aí, irmãos, aqueles homens começaram a reclamar e reclamar. Ah, porque eu vim para esse lugar. Ah, que vida miserável. Ah, que eu tenho que comer só esse negócio. Ah, que esse raio de maná. Que coisa horrorosa. E reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama, e reclama. O maná era o alimento do Senhor. O maná era a providência. O maná era o suprimento que vinha do Senhor. Se o Senhor não desse a eles aquele maná horroroso, se Deus não desse para eles aquilo horroroso que eles não aguentavam mais comer, eles iam morrer. Não tinham o que viver, não tinham o que comer, não tinha nada na vida, irmãos. Mas eles começaram a só reclamar, e reclamar, e reclamar, e reclamar, até que Deus se irou e enviou uma maldição sobre eles. E aquele povo começou a ficar doente. Aquele povo começou a querer comer. Vocês querem comer? O Senhor enviou comida para eles. E aí eles comeram. Mas comeram. E a palavra do Senhor diz que quando a comida ainda estava entre os dentes deles, eles começaram a morrer. Morra, seus glutão.
Morre tudo, seus gulosos. Enquanto a comida estava nos dentes, os homens começaram a morrer. Aí eles buscam a providência de Deus. Mas até aí muitos tinham morrido. Interessante, não? A história. A palavra do Senhor diz que Jesus é o pão da vida. No passado, os homens comeram maná, mas morreram. Jesus diz: quem come de mim, permanece. Quem come de mim, tem vida. Tem vida. Quem come de mim, é feliz. Eu estou nele e ele está em mim. Não é verdade? Mas tem um monte de gente que tem feito a mesma coisa com Jesus. Jesus, ele é a nossa providência. Você estava morto, condenado, havia uma sentença escrita. Pedia você totalmente de ser feliz. Jesus, ele sai da sua glória, se desfaz da sua glória, vem como homem para morrer por você, para que você pudesse comer dele, para que houvesse vida em você. Ele não está dizendo que, olha, você vai sair da terra a partir do momento que você aceita ele. Não, você vai continuar na terra, vai continuar nesse deserto, até o dia que você vai chegar na Canaã. Mas até chegar na Canaã, até chegar na Nova Jerusalém, você vai precisar comer dele. Você vai precisar ser alimentado dele. Ele é a tua provisão. Por que algumas pessoas, ao deixar de se alimentar do Senhor, se alimentar da palavra do Senhor, passam a adoecer? Passam a ficar deprimidos, passam a sofrer, passam a não ter mais razão, entendimento. Pensa tudo errado, faz tudo errado, age de forma tudo errada. E aí a família é destruída, os sonhos são destruídos, tudo é destruído. Ah, pastor, você vem com esse papo religioso, eu estou muito feliz, você está muito feliz hoje. Porque aquele povo comeu o maná e no dia que eles reclamaram, no mínimo a barriguinha deles estava cheia. Porque eles comeram e depois reclamam. Porque se Deus não tivesse mandado, eles estariam reclamando porque Deus não mandou o maná. Mas Deus mandou o maná, depois estava a barriguinha cheia, eles se encheram de gula. Queria mais, queria coisa diferente. É como se você chegasse e tivesse ali somente o necessário para suprir a tua necessidade, mas você quer mais. Ah, pastor, hoje está calor, eu não quero arroz, feijão e ovo, eu quero feijão, arroz e ovo, Coca-Cola, sorvete, doce de leite, eu quero tudo. E aí só tem o arroz, feijão e o ovo. E aí você amaldiçoa a Deus porque Deus te deu aquilo. Você amaldiçoa a Deus porque você queria muito mais e não tem. Você amaldiçoa a Deus porque você gostaria de ter o carro dos seus sonhos e você não tem. Você gostaria de ter a casa dos seus sonhos e você não tem. Você só tem essa casinha aí. Ô pastor, choveu essa semana, encheu de goteira, minha casa está tudo... Pois é, mas você só tem ela e ela está permitindo que você sobreviva até que algo novo aconteça. Só que aí você amaldiçoa a Deus. No caso aqui, irmãos, quem começou com isso não foi os israelitas, foi os estrangeiros. Eram pessoas que não sabiam de nada, não sabiam do que Deus tinha tratado, não sabiam quais eram as promessas de Deus, não sabiam o que Deus estava tratando pessoalmente com eles. Mas foi na carona. Estavam ali de carona. A bênção não é para eles, mas eles estão ali, usufruindo de tudo que os outros tinham. Pois é, eles começaram a ficar insatisfeitos. É como se alguém chegasse na tua casa, sentasse para comer e começasse a falar mal da tua casa. Nossa, você precisa pintar essa casa, hein? Mas eu estou feliz na minha casa. Nossa, mas você precisa pintar, essas goteiras estão muito feias. Nossa, você tem uma televisão velha. Por que você não tem uma televisão mais nova? Você percebe? E aí essa pessoa começa a falar mal das suas coisas, e a princípio você diz assim, não, Deus me deu essa televisão. Aí o cara fala assim, ah, mas Deus te deu esse som também? Esse som de 40 anos atrás?
E aí aquilo vai entrando dentro do teu coração, e aquilo que para você estava tudo bom, você passa a ficar insatisfeito. A pessoa entra no teu carro e começa a dizer, nossa, teu carro é tão devagar. Nossa, que carro lerdo, carro mole, meu é assim mesmo. Não é verdade? E aí você que está satisfeito com o teu carrinho, feliz, está suprindo todas as tuas necessidades, você começa a falar assim, que carro dos infernos, que lixo de carro. Aí você passa no buraco, já xinga, ah, é buraco, carro velho também, vai desmontar inteiro. Você começa a amaldiçoar. Você começa a reclamar. Você estava satisfeito. Você estava feliz. Alguém chega e fala para o teu marido assim, olha, tá gordinho, hein? Tá gordinho e tá careca, hein? As pessoas chegam para o pastor e falam assim, nossa, como você é bonita. Como você é linda. Nossa, você é classuda. Olha que como você é classuda. E o Marlon? O Marlon precisa emagrecer. O Marlon tá gordo. O Marlon do jeito que tá indo vai ter problema de coração, pressão, diabetes. Não é brinquedo não. Aí ela fala assim, mas é meu. É meu. Se ela não está bem resolvida, irmão, ela acorda, olha para mim e fala assim, meu Deus. Meu Deus. Ainda bem que ela já casou comigo gordinho, né? Pelo menos eu tenho essa. Mas e aquelas que escolheu um saradão, abdômen de tanquinho, bíceps, tríceps, tudo, né? E aí o cara começa a criar um volume. O tanquinho passa a virar uma tigela, né? Começa a virar aqueles tanques redondos antigos. Aí ela começa a ouvir esse tipo de papo, começa a olhar para o marido e dizer, que desgraça que eu arrumei. Não é verdade, irmãos? A gente começa a ouvir quem não é da terra desvalorizar aquilo que nós temos. A gente passa a olhar para aquilo que Deus nos deu, a gente passa a olhar para aquilo que Deus nos abençoou e a gente passa a desvalorizar. Aí a gente vê alguns homens trocando uma mulher abençoada, de Deus, mas porque os amigos falaram assim, ah, essa mulher tá um lixo, hein? Arruma mais novas toda hora. Aí o cara arruma, aí quando os dentes dele tá cheio de adultério, o diabo vem e destrói ele. Quando a mulher vai lá e faz as compras, tudo que ela quer, porque a outra falou, vai, compra mesmo, gasta tudo do teu marido, e ela vai, e no meio do gastar, ela percebe que ela endividou a casa inteira. E aí nome sujo, sofrimento, loucura. Sabe? As pessoas vão comendo, e quando as coisas chegam a um determinado momento, que aquilo não dá mais para voltar para trás. E aí você olha e fala assim, poxa, mas a gente podia ter ficado bem com o manazinho. O manazinho, ele era suficiente para nós. Eu estava feliz, estava em paz. Está certo que lá no Egito nós comíamos outras coisas. Está certo que nós desfrutávamos de outras coisas, mas o manazinho está me sustentando. O manazinho está me dando estabilidade para viver nesse deserto. Nós estamos aqui numa terra, irmãos, onde a maldade, a ruindade, a inveja, está aí por todos os lados. E aí Deus te deu uma esposa abençoada, te deu uma família abençoada, e às vezes você está dando mais importância para a conversa mole, de gente que não tem a mesma promessa que você. E aí você passa a olhar tudo aquilo que Deus te deu e desvalorizar. Aqui nesse texto a gente vê o Senhor falando nos 4 elementos, irmãos. O Senhor está falando nos 4 elementos, nos 4 propósitos quadrangulares.
Se aqueles homens que não conheciam a história de Israel se convertessem, circuncidassem, estudassem a história de Israel, eles iam saber por que estavam comendo maná, por que eles estavam ali, e saberiam que eles estavam ali por passagem. Que eles não estavam ali para permanecer ali. Eles iam aprender que ficar comendo maná era temporário. Mas não adianta simplesmente andar do lado, irmãos. Se você não se comprometer, se você não ter a mesma aliança, você nunca vai entender. Aqueles homens, eles podiam ter circuncidado, ter aqueles homens passarem a andar junto ao lado dos sacerdotes, entender, ir lá à porta da tenda e entender o que Deus tinha feito. Eles iam falar, olha, o deserto é só para a gente passar, daqui a pouco nós vamos entrar na terra. O maná aqui não é para tanto tempo, não, o maná é temporário. É só para a gente sobreviver nesse período. Eles não iam ficar amaldiçoando o que Deus deu. Por isso, você que está aí, precisando de salvação, não se define, não busca a Deus, não quer se entregar ao Senhor, você não vai entender nada, irmãos. Você não vai entender nada. Aí você vai começar a reclamar da mulher, vai reclamar dos filhos, vai reclamar do marido, vai reclamar de tudo, vai reclamar do pastor, vai reclamar da igreja, e você não consegue entender o que Deus está fazendo. Por quê? Porque as coisas espirituais só são discernidas de forma espiritual. Se você não entregar totalmente a sua vida ao Senhor e permitir que o Senhor faça essa transformação na sua visão, você não vai conseguir entender os propósitos de Deus. Aí você vai dizer que a tua mulher é fanática, que teu marido é fanático, que teus filhos são fanáticos, todo mundo é fanático, não vive morando, habitando na igreja, tudo é igreja, mas você não está entendendo o que Deus está fazendo na vida deles. Você só vai criticar, você só vai ser uma pedra de tropeço. A partir do momento que você entregar a sua vida totalmente ao Senhor, você não vai ser mais daqueles estrangeiros que andam do lado reclamando do maná. Você vai passar a ser povo de Deus e vai entender o que Deus quer. Você vai entender o que Deus está falando, o que Deus está preparando, os projetos de Deus para você. Por isso é importante você se entregar ao Senhor. Não é se entregar para o pastor Mar, nem para a igreja, não. Se entregar para Jesus, para que teus olhos possam abrir, seus ouvidos possam abrir, para que teu coração seja sensível a entender o que Deus está fazendo. Quando o povo entendeu que o maná era poder sobrenatural de Deus, tem uns salmos que diz que maná era comida de anjo. Sabe, maná é comida de anjo. Aí você olha e fala assim, comida sobrenatural. Você que está no propósito de busca de poder de Deus, se você está num desertão, Deus te alimenta com poder sobrenatural. Deus, Ele vai trazer o suprimento de forma sobrenatural. As coisas que você precisa, na hora que você precisa, tudo vai acontecer da mesma forma que aconteceu com eles. Aí você vai se alegrar e dizer, olha, Deus está dando um monte de coisa, vamos pegar, senão vai acabar. E Deus fala, não. Viver de forma sobrenatural é saber que Deus vai suprir a hora que necessitar. O Senhor vai trazer na hora que você precisar. As portas fecharam, pois agora Deus dá. Ninguém fala mais nada, agora Deus vem e fala. Quando tudo parece tudo acabado, aí Deus vem de forma sobrenatural e abre uma porta e você se alimenta naquela porta. Quando as pessoas dizem assim, acabou, não tem mais jeito, sentenciam aquilo, aí Deus vem e opera. Você que vai buscar de Deus o poder sobrenatural, você que vai estar aí com a bolsinha amarela, buscando de Deus, batismo no Espírito Santo, vai buscar poder de Deus, é isso que Deus quer dizer para você hoje. Não é simplesmente cair, pular, rodar, gritar, é saber que Deus vai trabalhar de forma sobrenatural na sua vida. E que as coisas deixarão de ser naturais, mas sobrenaturais. O teu trabalho vai render, as coisas vão acontecer, e você vai dizer assim, mas eu nem fiz para tanto. Pois é, Deus fazendo isso. Você vai plantar uma semente e vai colher referente a 100 sementes. Isso é promessa.
Quem é de Deus conhece isso, entende isso, já viveu isso. Por isso que você que vai buscar isso, você já conhece a Deus e já sabe que Deus é capaz de fazer. Aqueles homens precisavam se converter para entender isso. Aqueles homens precisavam entender que o maná era o pão da vida. Nós oramos ao Senhor, dai-nos, Senhor, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Quando você lê a oração do Pai Nosso no contexto, você vai ver que Jesus não está falando de dinheiro que Ele vai te dar por dia, não. Ele está falando dele. Coma de mim todos os dias. Coma de mim todos os dias. Eu sou o pão de cada dia. O pão de cada dia é Jesus. É Ele que você precisa. Dai-me hoje o pão nosso. Dai hoje o pão nosso. Por que nós estamos colocando as mensagens na internet? Para que você que não teve oportunidade de comer naquele dia, coma. Acesse a internet e tenha a palavra de Deus. Jesus está aí. A palavra é Jesus. Ele é o verbo vivo. Aqueles homens, eles entenderam isso só depois que começaram a morrer. Aí eles precisavam do quê, irmãos? De cura. Eles precisavam de cura. Eles estavam morrendo. Eles deram ouvidos ao que os homens estrangeiros falaram. E passaram a olhar para Deus como um punidor. Alguém que pune. Alguém que quer meu mal. Quantos chegam aqui, irmãos, e falam a mesma coisa? Deus quis isso para mim. Deus quis o quê? O mal? Olha, Deus, Ele permitiu que eu quebrasse a cabeça, que eu ficasse cego, surdo, mudo, que eu perdesse os braços e começasse a andar de joelho. Deus não precisou disso não, querido. É alguém que veio de fora que disse isso para você. Jesus é o que te cura. Jesus é o que renova as tuas forças. Jesus é que te pega no chão e te levanta. Quem te coloca lá na escada e te derruba de lá de cima é o diabo. Jesus é o que te levanta, é o único que olha para você. Jesus é o único que quando teu pai e tua mãe te desamparam, Ele é o único que cata na tua mão e diz assim: eu sou contigo. Não temais, seja forte, seja corajoso, eu sou contigo. Pois você que está buscando cura, saiba disso. Se os estrangeiros falaram para você não confiar no maná, não confiar no pão vivo, hoje Jesus está dizendo: eu sou o que te cura. Eu sou aquele que vai restaurar tuas forças. Eu vou levantar você pelas mãos. Se você chegou aqui frustrado, desanimado, atribuindo aos outros o seu mal-estar, atribuindo pessoas a tua infelicidade, hoje Jesus está dizendo assim: eu vou te curar e você vai voltar a olhar para mim como olhava antes. Aqueles homens foram curados, irmãos. Foram curados. E aí, quando eles foram curados, Jesus volta. O Senhor volta. Acabou a gula. Acabou o mal-estar. Aqueles homens que até agora estavam reclamando de tudo, o Senhor voltou para o acampamento. O Senhor voltou para o acampamento, eles voltaram a olhar e valorizar as coisas. Eles começaram a dar valor de novo para o maná. Começaram a agradecer a Deus pelo maná diário. Você está entendendo? 4 elementos. Jesus salva. Jesus batiza com o Espírito Santo. Jesus cura. E Ele precisa voltar. Ele precisa voltar. Você quer voltar a valorizar o que você tem? Você não vai conseguir enxergar para o teu cônjuge com o mesmo amor se Jesus não voltar para casa. Muitas pessoas querem vir à igreja, pedir ao Senhor que faça isso, que faça aquilo, que supra essa ou aquela necessidade, mas não querem trazer o Senhor para dentro da casa. Um dia um homem chegou a Jesus e disse assim: Senhor, o Senhor pode curar meu servo? Posso. Vamos até lá. Não, o Senhor não pode dar eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, o Senhor não pode dar uma ordem?
As pessoas querem a cura, querem a bênção, mas não querem levar Jesus para dentro de casa. Agora, nessa fase de carnaval, as pessoas vão ligar as televisões e vão trazer um monte de axé, e não sei o que e não sei o que para dentro da sua casa. As mandingas, os cânticos, vão até cantar. Vão dançar. Vão fazer os batuques. Vão ligar na televisão e vão ver as consagrações dos filhos de Gandhi lá. E vão trazer essas consagrações tudo para dentro da sua casa. Mas não trazem Jesus. Não trazem a palavra do Senhor. Não ouvem louvores. Não se colocam à disposição do Senhor. Mas para colocar porcaria dentro de casa, enche. Enche a casa. Deus está falando para você, irmão. Se Ele não voltar para a tua casa vai ruir. Se Ele não estiver habitando na tua casa, você não vai ser feliz, a tua família não vai ser feliz. Todos vão padecer, todos vão padecer. Amanhã, quando alguém chegar e começar a reclamar da vida, você vai reclamar junto. A pessoa vai chegar na tua casa com um sorriso aqui e aqui, falando que é tua amiga, que é teu amigo, que é teu parente, que te ama. Vai entrar dentro da tua casa, vai começar a reclamar da vida e você vai entrar no embalo. Só que ele não tem Deus e você tem. Ele não tem vivido a provisão de Deus e você tem vivido a provisão de Deus. Ele nunca foi curado e você já foi curado. Você viveu coisas sobrenaturais de Deus, ele não. Pois ele fala daquilo que ele não viveu, mas você não. Você tem que falar daquilo que você viveu, daquilo que você vive, daquilo que você vai viver. Porque em Jesus nós podemos viver essas coisas. Deus, Ele te dá autoridade e poder para viver uma nova vida, uma nova história. Só não viverá uma nova história se você não deixar. Pois hoje Deus manda dizer para você que a vontade soberana do Senhor é realizar todos os planos dele na sua vida. Ele quer que você seja salvo. Porque a salvação é o que garante você a nova Jerusalém. Sem salvação não há nova Jerusalém para você. Você vai morrer em deserto. Se você precisa ser batizado no Espírito Santo, se você quer a capacitação dos dons, se você quer viver o sobrenatural de Deus, Ele quer dar para você. Ele quer dar, Ele tem prazer. Ele tem prazer. Pois essas coisas não é por merecimento, irmãos, é por fé. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Quando nós cantamos e eu falo, levanta a sua mão para o céu, eu estou dizendo para você assumir. Assuma aí o poder de Deus. Pegue na glória do Senhor. Quando nós falamos, levanta a tua mão, dá um brado de vitória, glorifica o Senhor, nós estamos dizendo assim, ei, você que chegou aqui com fluxo de sangue, se joga e pega na veste do Senhor, porque Ele vai te curar. Ele vai te curar, Ele vai te abençoar. Seja ousado, não tenha medo. Não tenha vergonha. Nessas horas não há timidez. Quem está com fome quer comer. Quem precisa ser curado vai ser curado. Por isso, irmãos, não há timidez para quem busca Deus. Porque depende da tua necessidade. Você está precisando muito, então se lance na presença do Senhor. Se jogue diante dEle e deixa que Ele faça. O Senhor quer te curar. Pois um dos maiores ministérios de Jesus é o de cura. Todos os que foram até Ele foram curados. Jesus não deixou ninguém embora sem cura. Jesus não deixou ninguém embora sem vida. Até o morto Jesus ressuscitou. Até o que estava sendo enterrado Jesus ressuscitou. Todos que passaram por Jesus foram curados. Por isso eu digo para você, Ele quer te curar sim. Ele não está satisfeito em te ver, acusando Ele de coisas que Ele não tem culpa. E Ele quer voltar para a tua casa, irmãos. Pois o Senhor é o maior faxineiro e o melhor faxineiro. Ele é muito bom para pegar a casa suja e limpar a casa. E arrumar a casa e deixar a casa como ela tem que ser. Porque o Senhor não habita em templo sujo. O Senhor não habita em casa imunda. O Senhor gosta de casa limpa. Por isso Ele tem o maior prazer de habitar na tua casa. Por isso que Ele tem o maior prazer de habitar no teu lar.
Por isso que ele tem o maior prazer de habitar no meio da sua família. Esse é Jesus, o pão vivo que desceu do céu, para que você tenha vida e vida abundante. Amém? Você pode dar um brado de vitória ao Senhor? Essa palavra do Senhor é para você.